de escolher os revestimentos dos banheiros da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório? Então você vai gostar muito de assistir esse vídeo, porque eu vou te falar algumas informações técnicas que você precisa saber para evitar acidentes aí na sua casa. Mas claro, vou trazer muitas ideias e sugerir revestimentos para cada estilo de projeto. Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal. Nós aqui do escritório percebemos que a maior dificuldade dos nossos clientes é em escolher revestimentos e acabamentos para o seu projeto. E na verdade, esse é o motivo que os fazem nos contratar, principalmente para projetos de interiores. E não é para menos, né? Há tantas variedades de tamanhos, formatos, padrões, especificações que é muito recomendada a contratação de um profissional para te auxiliar nas escolhas dos revestimentos e acabamentos de cada ambiente do seu projeto, tanto para fazer escolhas mais harmoniosas entre um produto e outro, quanto para garantir funcionalidade, praticidade e segurança no momento de utilização e limpeza do produto. Como não dá para falar sobre todos os revestimentos e acabamentos de todos os cômodos de uma casa em um vídeo só, senão ficaria um longa-metragem além de muito cansativo. Decidimos fazer esse vídeo aqui com o foco de como escolher os revestimentos para o seu banheiro. Vamos dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte falaremos sobre os aspectos técnicos que precisamos considerar. Será breve, mas não podemos deixar de falar sobre isso. E a segunda parte será mais legal. Separei 5 estilos de projetos mais utilizados atualmente e vou comentar sobre cada um, trazer ideias e sugestões de revestimentos para eles. Então é o seguinte, se você está prestes a escolher o revestimento do seu banheiro, fica aqui que esse vídeo agregará e muito no momento da sua escolha. Antes de irmos para a loja comprar o piso ou os revestimentos para o nosso banheiro, precisamos ter alguns conceitos técnicos em mente para evitar aborrecimentos futuros. Os principais tipos de revestimentos utilizados atualmente em banheiros são os pisos cerâmicos e porcelanato. O banheiro é um ambiente úmido, principalmente dentro do box. E para proteger a alvenaria de umidade e facilitar a limpeza, é comum revestir tanto o piso quanto as paredes desse cômodo. E tanto o piso cerâmico quanto o porcelanato cumprem bem essa função. No entanto, precisamos nos atentar para 5 características técnicas e físicas ao escolher o piso para o nosso banheiro. A primeira característica, que é muito fácil de identificar só olhando para a peça, é o acabamento da superfície. Há revestimentos cerâmicos e porcelanatos com acabamento polido, acetinado ou natural. E para pisos do banheiro, não recomendamos a utilização de revestimentos com acabamento polido de jeito nenhum. Você pode utilizar o revestimento com acabamento polido nas paredes, mas não utilize no piso. Essa regra é básica, acredito que muitos já tenham escutado, mas eu estou aqui para reforçar. O piso com acabamento polido, ao ter contato com a água, se torna uma superfície muito escorregadia e, consequentemente, muito perigosa. Já vi algumas pessoas falando que tudo bem você utilizar o piso polido fora do box, mas nós não aconselhamos utilizá-lo no banheiro. O que nós aconselhamos é utilizar o acabamento acetinado ou natural para o piso do banheiro de forma geral, tanto dentro quanto fora do box. A segunda característica que devemos verificar antes de comprar o piso para o nosso banheiro e que está muito ligado ao acabamento da superfície que acabamos de falar é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é o índice que demonstra a resistência do material em relação ao escorregamento, tanto para pisos cerâmicos quanto para porcelanato. Esse índice varia de 0 a 1, onde 0 é menos resistente e 1 é mais resistente. Segundo essa norma brasileira,
Para áreas mais vulneráveis ao escorregamento, como é o caso do banheiro, deve-se utilizar revestimentos com coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4. Mas é importante eu ressaltar aqui que você não precisa, ou melhor, você não deve exagerar no coeficiente de atrito. Não utilize peças destinadas à área externa, antiderrapantes, porque elas possuem muita rugosidade na superfície, o que transformará o momento de limpeza, de higienização, um pesadelo. Será muito difícil para limpar. A terceira característica do revestimento que devemos verificar é o grau de abrasão superficial dos pisos cerâmicos e do porcelanato esmaltado. Há duas escalas utilizadas para identificar o grau de abrasão dos revestimentos esmaltados. O primeiro índice é o PEI. Sua escala varia de 0 a 5. Quanto maior o índice, maior a capacidade da sua superfície suportar o desgaste por atrito. Ou seja, quanto maior o volume de circulação de pessoas em um ambiente, maior deverá ser o PEI do material. Considerando que o banheiro não é um ambiente com grande circulação de pessoas, podemos utilizar o PEI 1. Outra escala utilizada por algumas empresas para indicar a resistência do material à abrasão é a escala de locais de uso. Essa informação geralmente é apresentada na embalagem do produto, ou se você for fazer uma pesquisa na internet, na descrição do produto também é indicado o local de uso. A sigla varia de acordo com cada fabricante. Por exemplo, se a gente for entrar no site da Portinari e escolher um piso, vamos ver esse aqui, Boulevard SGR Natural. Se a gente rolar até as informações técnicas, vamos verificar que a Portinari indica a classe de uso como uso 6. Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso. Todas as dependências residenciais incluem o banheiro. Ou seja, podemos utilizar. Já se formos para o site da Porto Belo, já no site da Porto Belo, se a gente escolher um material como esse Storm, o Storm White, vamos clicar nesse de 1,20 por 1,20 e vamos rolar até as informações técnicas. É possível verificar aqui que a Porto Belo indica os locais de uso com as siglas CL, RE e FA. Se a gente rolar mais um pouquinho para baixo, a gente percebe que a sigla RE significa residencial, tráfego leve de pessoas, o que significa que esse piso pode ser utilizado para pisos de banheiro. Deu para entender um pouquinho? A quarta característica que precisamos nos atentar é quanto à porcentagem de absorção de água. Por que isso é importante? Além da resistência à umidade, queremos um produto que não absorva a umidade, pois afinal o box fica sempre inundado quando a gente toma banho. Mas além de ser resistente à umidade, a baixa absorção de água está diretamente relacionada à resistência a manchas. Então, um produto resistente à água é consequentemente um produto resistente a manchas. Nesse caso, o porcelanato é naturalmente mais resistente à água. Sua taxa de absorção é de até 0,5%, bem baixo se comparado ao piso cerâmico. Quando eu falo que o porcelanato é mais resistente que a cerâmica, eu estou falando necessariamente do fundo da peça. Esse fundo que pode ficar exposto à água, caso a água infiltre pelo rejunte. O porcelanato é mais resistente que a cerâmica. A parte de cima da peça, onde tem a cor, o desenho, a estampa, a superfície da peça, se ela não tiver 0% de absorção, ela tem bem próximo de 0%.
tá bom? Deu para entender? Mas se por conta do custo do material você optar por utilizar o piso cerâmico, escolha pisos cerâmicos de massa grés, porque esses têm menor taxa de absorção se comparado aos outros pisos cerâmicos. Os pisos cerâmicos de massa grés tem taxa de absorção de 0,5% até 3%, enquanto os demais pisos cerâmicos podem chegar a uma taxa de absorção de até 10%. Sim, 10%. Não é 0,10 não, é 10%. E por último, escolha pisos com as bordas retificadas, porque as bordas retas exigem menos rejunte, e quanto menor a área de rejunte, menor o acúmulo de sujeira e a probabilidade de infiltração. Bom, já falei demais sobre a parte técnica, eu achava que eu conseguiria ser mais breve, mas não poderia deixar de mencionar esses tópicos aqui com vocês. Mas se você gostou dessa parte, quiser mais informações técnicas ou quer saber a diferença entre o piso cerâmico e o porcelanato, a boa notícia é que temos um vídeo comparando esses dois materiais. Vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição para você ver depois. Vale a pena conferir. Bora para a parte mais legal e mais gostosa desse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre os estilos e sugerir materiais para revestir cada estilo. É importante falar que focamos esse vídeo para escolhas de revestimento para banheiros. No entanto, vocês vão perceber, conforme eu for falando de cada estilo, naturalmente eu vou comentar sobre outros elementos, como marmoraria, marcenaria, metais, porque é o conjunto desses itens que caracterizam um estilo de banheiro. Apenas o revestimento isolado ou só a marmoraria e a marcenaria isoladas não são suficientes para determinar um estilo de projeto, entendido? Começando pelo estilo clássico, que é caracterizado pela riqueza, tanto no sentido da riqueza dos materiais utilizados, quanto na riqueza de detalhes. Costumamos falar, para quem não sabe muito bem definir o que é o estilo clássico, para pensar em um castelo. Como você imagina o banheiro de um castelo, de uma rainha, de uma princesa? Com certeza teria a presença de materiais nobres, como madeira maciça, mármore claro, branco, elementos em dourado, remetendo a ouro, ornamentos mais rebuscados com bastante detalhes, boisseries, molduras e com cores fortes em elementos pontuais. Por exemplo, ao olhar essa imagem, conseguimos identificar todos os itens que eu mencionei, com destaque aos detalhes. Detalhes dourados, roda-teto, papel de parede trazendo mais detalhes e mais informação ao ambiente, moldura no espelho, molduras mais elaboradas na bancada, nos armários, presença de lustre no banheiro, enfim. Nessa outra imagem podemos identificar uma sala de banho tipicamente clássica. Primeira coisa que se destaca são essas colunas da banheira, com seu ápice com bastante detalhes, bem trabalhado, com a presença de pinturas e imagens no banheiro. Aqui conseguimos identificar mais elementos característicos do estilo clássico, como o uso de madeira maciça e mármore verdadeiro. Ou seja, os armários e a base da banheira não são confeccionados com o MDF e o porcelanato com padrão de mármore. São realmente a madeira maciça e o mármore propriamente dito. Além desses elementos, há a presença da cortina de tecido na janela do banheiro, que também traz bastante informação com as dobras do tecido e os frufrus pendurados. Quanto mais detalhes, mais rico, mais fiel será ao estilo clássico. Claro que quando vamos projetar, hoje em dia, não especificamos tantos detalhes assim. Até mesmo porque esses banheiros que eu mostrei aqui para vocês faziam sentido em outras épocas. Lá no século XVIII, com a construção de castelos e edificações daquela época. Inclusive, se especificarmos molduras, pedras naturais, madeira maciça, elementos nobres, os valores desses projetos seriam multiplicados. Atualmente, conseguimos projetar um banheiro clássico com elementos emoldurados,
pontos de cores e ou metais dourados. Como por exemplo nesse banheiro que foi utilizada a moldura no espelho no estilo clássico com bastante detalhes e molduras invertidas na porta do armário. Porém, o restante dos acabamentos são mais modernos, como as cubas e misturadores mais retilíneos, e ao invés de utilizar o metal dourado, foi utilizado o metal cromado. Porém, como eu disse anteriormente, considerando que esse vídeo é um vídeo sobre revestimentos, se tivéssemos que escolher um revestimento que simboliza ou que seja a cara do estilo clássico, esse revestimento seria um mármore. Dessa forma, se você gostou desse estilo e se sua casa está projetada no estilo clássico, busque por revestimentos com essa estampa. E quanto mais suave o veio do mármore, mais elegante. Olha que elegante esse banheiro com revestimento com um padrão de mármore nas paredes. Combinado com puxadores dourados e molduras nas portas dos armários, mesclando com acabamentos mais modernos, como espelho e cuba retilíneas. Nesse outro banheiro, muito embora tenham utilizado os metais cromados, há muitos itens clássicos, como mármore no piso, luminárias clássicas com bastante informação e molduras para todo lado. Outra forma de introduzir o mármore no seu projeto de forma mais moderna é trabalhar com padrões e cores diferentes, como nesse banheiro que não utilizou aquele clássico veio marcado que estamos acostumados a ver por aí. A modernizada do mármore, além de ser feita através das cores, pode ser feita através do formato dos revestimentos, como nesse banheiro com piso hexagonal. E se você quiser mais modernidade ainda, é possível utilizá-lo em formato de espinha de peixe, como nesse banheiro que harmonizou demais com a cor do MDF e bancada escolhidas. Poxa, Gabi, eu gosto muito do estilo clássico, mas eu acho essa estampa de mármore muito formal. Teria como deixar isso aí mais divertido? Claro! Uma das ousadias que o estilo clássico permite são revestimentos coloridos e estampados. Mas, ponto de atenção, cuidado para não pesar demais a mão nas cores. Escolha apenas um tipo de revestimento mais colorido ou estampado e trabalhe com os demais acabamentos e revestimentos mais lisos e neutros. O mármore branco, como Carrara, por exemplo, permite que você trabalhe com cores na marcenaria, que é um item mais fácil de trocar caso você enjoe. No entanto, você pode revestir o seu banheiro clássico com pisos mais estampados, como no caso desse, estilo azulejo português. Repare que os demais elementos são mais lisos, com cores únicas, sem texturas. Esse outro revestimento, seguindo a mesma linha, só que com um formato e um padrão mais moderno, nesse banheiro foi mantido mármore no chão, combinando com o azulejo azul em um formato menor dentro do box. E aqui, onde a cor ficou por conta dessa meia parede em espinha de peixe na cor verde dessaturado. Muito elegante. Acho que deu para entender o que seria um banheiro no estilo clássico, né? Deu sim, Gabi, mas realmente não faz meu estilo. Eu gosto mesmo do estilo industrial, com essa pegada de cimento queimado, metais pretos, tijolos aparentes, madeira de demolição. Minha casa é assim. Ah, entendi. O estilo industrial é caracterizado assim mesmo. Os materiais têm essa aparência de cru, como cimento queimado ou concreto aparente, blocos em concreto, tijolos em cerâmica, estofados em couro, aço, metais pretos, tubulações aparentes, como se a obra não tivesse sido completamente finalizada. No geral, não utilizamos cores nas paredes, pisos e revestimentos. As cores são pontuais em mobiliários menores e objetos de decoração. Um revestimento característico do estilo industrial, como já falamos, é o tijolinho. Mas você não precisa, é claro, colocar o próprio tijolinho de cerâmica no seu banheiro, ou pior, descascar a parede para expor o tijolo ou o bloco, deixar a parede sem revestimento. Isso não é indicado fazer no banheiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse revestimento por aí, mas ele se popularizou muito com o estilo industrial,
tanto na cozinha como no banheiro, e é o queridinho Metro White. Esse revestimento tem a origem parecida com o estilo industrial, que surgiu pelos galpões em Nova York, pois ficou famoso por ser utilizado nos metrôs em Nova York, Londres e Paris. Nesse banheiro foram utilizados itens muito característicos desse estilo: Metro White nas paredes, piso e bancadas em cimento queimado e metais pretos. Nesse outro, a mesma ideia, destaque para o teto em cimento queimado para dar um ar de concreto aparente. É possível harmonizar o Metro White com outro material base do estilo industrial, que é a madeira de demolição. Você pode utilizar um porcelanato que imita madeira, como nesse caso, ou você pode utilizar a própria madeira de demolição como piso fora do box, como no caso desse banheiro, que foi aplicado em formato de espinha de peixe. Já nas paredes foi utilizado um revestimento todo branco para dar destaque ao piso. Lembrando que, se você optar por ter um piso de madeira de verdade no seu banheiro, mesmo que for fora do box, você deverá se acostumar a fazer manutenções periódicas, porque a gente sempre acaba molhando o piso próximo ao box. Mesmo que você utilize uma toalha, um tapete, vai acabar umedecendo mesmo assim, e você precisa estar consciente que pode estragar, apodrecer e estufar o seu piso. Quero deixar bem claro que nós não recomendamos piso de madeira no banheiro, em hipótese alguma. É um piso muito caro e ele não é resistente à água. Se você quiser um piso de madeira, opte por cerâmicas ou porcelanatos que imitem o padrão da madeira, ok? Outro tipo de revestimento muito legal para você combinar com o Metro White são os revestimentos pretos. Poucos estilos aceitam o porcelanato preto liso. Então, se você gosta desse efeito de um piso mais escuro para camuflar fios de cabelo, por exemplo, aposte no estilo industrial. E ainda em relação ao revestimento Metro White, você pode utilizar tanto o rejunte branco quanto o rejunte preto. Ele aceita muito bem essas duas cores. E o rejunte preto é uma mão na roda na hora da limpeza, porque ele disfarça mais a sujeira. Eu não sei se vocês repararam nas imagens que passaram aqui, mas um formato de revestimento que também conseguimos utilizar no estilo industrial é o formato hexagonal. Quanto à cor, podemos seguir a linha do estilo industrial. Podemos utilizar branco, preto, cimento queimado ou até mesmo uma madeira mais escura, como nessa composição. Se você gosta do Metro White, mas acredita que ele já está batidão, já viu em muitos projetos por aí, você pode utilizar aqueles revestimentos mais quadradinhos. Eles também lembram muito aqueles lugares públicos que falamos. E se você quiser, você pode acrescentar cor a eles, como nesse banheiro que manteve a base neutra como piso em cimento queimado e metais pretos e trouxe o salmão nas paredes. O salmão, o terracota são cores coringas para a gente utilizar nos revestimentos de banheiro do estilo industrial, porque são cores que remetem aos tijolinhos de cerâmica. E se você quiser colocar mais cor, diria que essa referência é uma boa ideia. Na verdade, há apenas uma cor de fato, que é o verde militar mais dessaturado, porém combinado com a cor do tijolo, o terracota, em formatos quadrados. É uma sacada muito interessante para termos duas cores e manter o estilo industrial. Agora, se você não quer de jeito nenhum o Metro White, está enjoado, não aguenta mais ver esse revestimento por aí, muito menos quer algo que lembre ele e ainda assim quer um banheiro no estilo industrial, calma! Temos uma solução para você. Não precisamos de nada além do cimento queimado para conseguirmos constituir um banheiro no estilo industrial. Se você, assim como nós, adora a ideia de utilizar o mesmo revestimento tanto no piso quanto nas paredes, essa opção é perfeita para você. Esse acabamento com o metal preto parece até que nasceram um para o outro, o par perfeito. E para enriquecer essa combinação, é só acrescentar nossa querida madeira. Agora, depois do estilo clássico e do estilo industrial, se você gostou mais das linhas retas do estilo industrial, mas não gosta dessa ideia da estrutura aparente,
Acredito que você vai se identificar com o estilo minimalista, que é o terceiro estilo que falaremos por aqui. O estilo minimalista tem como característica principal o minimalismo, ou seja, estruturas, revestimentos e acabamentos sem muita informação, a claridade, muita entrada de luz natural nos ambientes, cores neutras e claras que valorizam a claridade. E normalmente é comum ver em projetos minimalistas algum material marcante, como por exemplo um ambiente todo claro e algum ponto preto, ou um ambiente todo claro e alguns pontos em madeira. A ideia desse estilo é ressaltar as linhas retas do projeto, em que o revestimento faça parte da composição, sem chamar atenção para si. Como se você visse um banheiro e achasse ele bonito como um todo, e não apenas, nossa, que revestimento bonito, ou nossa, que cuba bonita. Algo que você não saiba explicar o que exatamente você achou bonito, mas a composição em si está bonita. Uma ótima estratégia para esse estilo é escolher revestimentos lisos, sem muita informação ou brilho, tanto para as paredes quanto para o piso. Usar e abusar das entradas de luz natural, com janelas grandes, substituindo até mesmo uma parede, como nesse exemplo. Ou, se não for possível utilizar janelas grandes sem comprometer a privacidade, uma boa opção é utilizar claraboias, atende muito bem também. Considerando que todos os revestimentos estarão no mesmo tom, você pode destacar o armário da sua bancada com um MDF preto ou em tom de madeira mesmo. E para manter a ideia do minimalismo, menos é mais, quanto menos se junte, melhor. Então opte por formatos grandes para revestir as suas paredes e pisos. E contrate um bom azulejista para fazer acabamentos de nichos e bordas em 45 graus. Assim, a área de rejunte diminui drasticamente, trazendo a sensação de um revestimento único. Ah, Gabi, mas esse banheiro aí tá parecendo industrial. Cimento queimado, metal preto. Bom, é possível sim fazer a composição de um ambiente utilizando 2 ou no máximo 3 estilos diferentes que conversem entre si. Mas quero te dizer o porquê consideramos esse banheiro no estilo minimalista e não industrial. Perceba que esse cimento queimado aplicado não traz aquela sensação de brutalidade, de mal acabado que o industrial traz. Ainda, o nicho bem definido com linhas retas. O porcelanato em grandes proporções no chão e o acabamento em vidro único no box faz com que o ambiente não tenha muitas informações, traz o minimalismo propriamente dito. A face que está mais trabalhada nesse ambiente é o forro de gesso. Porém, ele tem a linha reta, a cor branca, sem detalhes, sem muitos spots e sem luminárias pendentes. Esse é o caso típico que exemplifica o que eu falei sobre o revestimento sozinho não ser suficiente para caracterizar o estilo do banheiro. Para isso é necessário utilizar acabamentos e acessórios que complementem o estilo. Para deixar ainda mais claro o que eu estou falando, lembra do revestimento que imita mármore que eu falei lá no estilo clássico? Então, ele também pode entrar no estilo minimalista, como nessa foto. Observem que esse padrão de mármore se encaixa muito melhor no estilo minimalista do que no estilo clássico, não é mesmo? Conseguiu identificar o porquê? Não? Calma que eu vou te ajudar. O revestimento utilizado segue 3 parâmetros que falamos por aqui. Tem um tamanho grande, tem textura, porém com pouco contraste e está sendo utilizado mesmo, tanto no piso quanto nas paredes. E outro ponto que eu ainda não falei, ele é acetinado, não tem brilho, não é polido. O minimalismo também tem como um ponto forte o fosco, a falta desse brilho. Entendeu agora? Ah, eu gosto tanto desse estilo, mas eu já me apaixonei por um revestimento que eu vi na loja. Só que ele é pequeno, ele tem um formato menor. Tem problema? Claro que não. Conseguimos criar exceções nas regras de um estilo e ainda assim nos encaixarmos nele. O ideal é que esse revestimento não chame atenção, assim como já falamos anteriormente. Que ele siga uma paleta de cor neutra e clara, mais puxada para o branco, bege ou cinza. De preferência, utilize ele em todas as paredes do banheiro e que a cor do piso seja muito similar
similar, muito próxima à cor dele. Você pode utilizar revestimentos em formatos retangulares assentados em escama de peixe. Pode utilizar o mesmo padrão, só que mesclando os formatos, como nesse caso que utilizou um formato grande com os ripadinhos. E assim como a exceção dos tamanhos maiores, podemos abrir exceções quanto ao formato, como esse banheiro, que manteve as demais características do minimalismo, no entanto utilizou um box com acabamento arredondado. Esse estilo realmente é muito lindo, muito elegante. Mas eu tô achando que falta uma textura aí, tá muito sem graça pra mim. Bom, se você quer trazer cores vibrantes e texturas diferentes para o seu banheiro, o minimalismo não é pra você. Até porque, aparentemente, você não é minimalista, não é mesmo? Ah, se você gosta de textura, um estilo que é pura textura é o rústico. Esse estilo é caracterizado por valorizar os elementos naturais. E quanto mais naturais, mais chique, mais elegante esse ambiente fica. As cores são mais neutras e terrosas, porém podemos abusar das texturas dos elementos, como pedra, palha, vime, ratã, bambu, tijolos cerâmicos, madeira, enfim, há uma infinidade de texturas que podemos combinar. Quanto aos revestimentos, o formato deles não importa muito. No entanto, é importante se atentar às cores e texturas escolhidas, porque quanto maior o leque de possibilidades, maiores as chances de errar, né? Para não errar, podemos investir em revestimentos mais claros, como branco, cinza, bege, que vão auxiliar na propagação da luz natural, deixando o ambiente mais clarinho. Como nesse banheiro, que em uma parede utilizou o revestimento em formato de tábua, uma ripa maior. Na outra parede utilizou espinha de peixe e no chão revestimentos hexagonais. Percebe que mesmo com formatos diferentes, os elementos se conversam? E claro, o revestimento sozinho não caracteriza o estilo rústico, mas os outros elementos aliados a ele, como metais, luminárias, decorações, vão trazer as características do estilo. Uma outra ideia para combinar os revestimentos brancos da parede é a madeira no piso, ou até mesmo esse cimento queimado avermelhado, mais dessaturado, que lembra muito o chão de terra abatida, elemento muito característico desse estilo. Outro material que remete muito ao estilo rústico é a pedra, que nós particularmente amamos utilizar, porque quando bem utilizada, bem destacada, traz elegância e sofisticação para esse estilo. Podemos fazer o uso de pedras em sua forma mais bruta, pode ser a própria pedra ou um revestimento que imita a pedra, ou podemos fazer a utilização de pedriscos e seixos. Se você for utilizar esse tipo de revestimento, você deve se atentar para 2 pontos. O primeiro é quanto à qualidade do material. Invista em produtos que utilizem um material natural ou muito similares a ele. Evite comprar produtos com aspecto de artificial. Acreditamos que não fica interessante, não fica elegante e não trará a rusticidade que desejamos. Outro ponto de atenção é optar por utilizar pedras em paredes que não tenham saídas nem de água nem de esgoto, porque é um material mais chatinho, mais difícil de trabalhar e o acabamento pode não ficar 100%. Agora, se você não gostou muito das pedras e não quer o branco de jeito nenhum, ai, dá até uma tremedeira de pensar em revestimento branco no banheiro. Já pensou em quantos fios de cabelo a gente pode encontrar ali por dia? Calma, o rústico ainda tem chance com você. Nesse caso, você pode utilizar a tão querida e versátil madeira. E estamos falando aqui sobre os pisos cerâmicos e porcelanatos com padrões de madeira. Atualmente, os padrões estão tão realistas que é possível até sentir a textura da madeira ao tocar o revestimento. Então, visualmente, não perdemos nada e ainda ganhamos com a praticidade e as funções do piso cerâmico e porcelanato.
Nós gostamos de sugerir esse tipo de revestimento apenas para o piso, para dar aquela sensação de piso de madeira mesmo. Nossa, Gabi, então eu não posso colocar o revestimento de madeira na parede? Claro que pode, não há nada proibido, você pode tudo na sua casa. Essa é só uma opinião bem particular nossa. E você pode utilizar qualquer tom de madeira. Pode ser madeira com tons mais escuros, mais claros, mais dessaturados, mais vibrantes. Outro revestimento que você pode utilizar nesse estilo, que combinado com móveis de madeira fica muito interessante, são os ladrilhos hidráulicos. E com móveis, luminárias de madeira, principalmente madeira de demolição, traz um ar mais rústico, mais de fazenda mesmo, sabe? Tipo aquelas farmhouse dos Estados Unidos. E claro, ainda nesse estilo, fugindo um pouquinho sobre os revestimentos, nesse estilo cabe muito a utilização de plantas. Se vocês quiserem, eu posso pedir para a Ju fazer um vídeo sobre as plantas que mais se adaptam no banheiro. E o último tópico, mas de maneira alguma o menos importante, o estilo mais utilizado atualmente e talvez o mais esperado desse vídeo, que na verdade são dois estilos, o estilo moderno e o estilo contemporâneo. E por que eu decidi agrupá-los em um único tópico? Porque o estilo contemporâneo, que é o estilo que estamos vivendo, se baseou muito no estilo moderno, então há muitas semelhanças entre eles. E o estilo moderno se baseou no minimalismo. Mas esses detalhes eu posso contar em outro vídeo em que eu fale somente de estilos, pode ser? O estilo moderno traz a funcionalidade em evidência. A base do minimalismo entra pela simplicidade dos elementos e pela organização do espaço. É escolhida a utilização de cores neutras, sem utilizar muitas cores em um mesmo ambiente. As linhas retas são um destaque, mais limpas e nítidas. Os materiais que prevalecem nesse estilo são o metal, de preferência o aço, concreto e vidro. Já o estilo contemporâneo, apesar de ter a base bem parecida com o estilo moderno, se diferencia por ser mais dinâmico e por seguir as tendências que estão na moda agora, sendo assim mais imediatista e aceitando mais composições diferentes do que o moderno. O contemporâneo é mais livre para utilizar cores, formatos e acessórios diferentes, com propostas mais ousadas. Pode ser que quando falamos em um banheiro moderno, você pense em algo assim, todo cinza, com linhas retas, sem muitos materiais diferentes compondo o mesmo ambiente. E de fato, você não está errado, esses banheiros são sim banheiros modernos. Mas quero mostrar para vocês que há muita mistura dos materiais dos outros estilos que falamos por aqui, como nessa imagem, por exemplo, os metais pretos do estilo industrial e o revestimento das paredes e do piso é um granilite, que entra como característica das pedras do estilo rústico. Mas conseguimos entender claramente que esse banheiro não é um banheiro industrial nem um banheiro rústico, certo? Assim como esse banheiro, que tem revestimentos que imitam mármore e metais dourados. E eu vou te fazer uma pergunta. Esse banheiro parece um banheiro clássico? Fazemos essas perguntas porque gostaríamos que vocês afinassem o olhar para esses detalhes e perceber que esses estilos, o moderno e o contemporâneo, são os estilos que mais aceitam diferentes tipos de revestimento. Não há uma regra. Nós gostamos muito, como já falamos, de utilizar o mesmo revestimento tanto no piso quanto na parede, porque assim o banheiro ficará mais elegante e trará uma sensação de amplitude. Há alguns projetos de banheiro que, mudando apenas um item, faz esse banheiro se transformar de um estilo moderno para um estilo contemporâneo, fazendo uma brincadeira, trazendo um pouco mais de equilíbrio, tirando um pouco a seriedade do estilo moderno. Muitas vezes utilizando um elemento mais orgânico, redondo, como essa cuba redonda desse exemplo, ou trazendo o banheiro inteiro com linhas retas e apenas o espelho orgânico. Mas esse assunto é para falarmos em outro vídeo, um vídeo de decoração de banheiros. Aqui viemos falar de revestimentos. Mostrei algumas imagens para comprovar que podemos sim utilizar qualquer
qualquer revestimento e de preferência um único revestimento no banheiro todo. Entram aqui nesses estilos todos os revestimentos que já falamos anteriormente. O mármore do estilo clássico, o cimento queimado e a madeira do estilo industrial, até mesmo o Metro White também do estilo industrial, os revestimentos mais claros e retilíneos do estilo minimalista e até mesmo os ladrilhos hidráulicos dos estilos rústico e clássico. Enfim, há inúmeras possibilidades. A dica para não se perder nesses estilos com tanta opção é que quando utilizar um revestimento de cor neutra como base no banheiro inteiro, opte por formatos maiores. E se você optar por colocar alguma cor no seu banheiro, escolha revestimentos que não tenham muitas texturas e cores diferentes entre si. E para finalizar esse tópico, estamos vendo ultimamente uma febre de azulejos menores e coloridos, assim como os projetos da Duda Sena, Doma Arquitetura, Todos Arquitetura, escritórios que são referências em projetos coloridos. Mas perceba que eles mantêm algumas características do estilo moderno, como linhas mais retas, presença de elementos acinzentados como concreto, cimento queimado, e tirando o ponto de cor, a base que eles fazem é bem neutra. Esse vídeo é apenas um norte para você tomar a sua decisão baseado no estilo que você mais se identifica. Se você já entendeu o seu estilo e definiu esses revestimentos, o próximo passo é fazer boas escolhas de acabamentos e marcenaria para complementar o estilo como um todo. Lembre-se que você pode sim mesclar os estilos, mas 2 ou 3 estilos no máximo para não virar um carnaval e acabar perdendo a identidade. Uma dica geral para deixar sua casa, seu apartamento elegante é manter a mesma base de revestimento em todos os banheiros. Isso vai deixar sua casa mais sofisticada, trazendo um ar de unidade de projeto. Se você quiser dar personalidade para cada banheiro de acordo com cada morador, você pode utilizar cores de gabinetes diferentes, acessórios diferentes ou até mesmo um revestimento pontual para cada um, mantendo a mesma base em todos. Por exemplo, você pode utilizar um revestimento pontual dentro do box, nas paredes e pisos, e fora do box mantendo a mesma base para todo mundo. Uma forma de economizar nos revestimentos é utilizá-lo em meia parede fora do box, ou até mesmo restringir o uso de revestimento para paredes dentro do box, deixando as paredes de fora apenas em alvenaria com pintura. Ah, repare que estamos falando de banheiros. O lavabo é outra história. Se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo apenas sobre lavabos. Deixe aqui nos comentários que se tiver bastante comentários, nós vamos adorar fazer esse vídeo. Nós amamos lavabos. E espero que eu tenha te ajudado nesse momento de decisão dos revestimentos, que normalmente há bastante dúvida, né? Mas se permanecer ou surgir alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Nós adoramos quando vocês conversam com a gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo que vamos lançar aqui. E olha que tem muita coisa legal vindo aí. Então não perca mais tempo e aperte o botão de se inscrever, combinado? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Beijo!